Muito bem, agora são 8 horas 16 minutos em Campos. Voltamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Vamos fazer um agradecimento especial aqui hoje, Luiz. Tem audiência lá em Estocolmo, na Suécia, hoje. A Marta Mansur está lá ouvindo e matando a saudade das imagens aí do pai. Marta, aí é você. Lá agora eu não sei o fuso horário lá, se é bom dia ou boa tarde, mas vai o nosso abraço e o nosso carinho. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O Sérgio Mansur, que traz hoje aqui para a gente como convidado vários temas importantes dessa mobilidade urbana, novidades como, por exemplo, essa questão ali dessa área central com as escolas e com essa coisa de saúde também, né, na Conselheiro Otaviano, e por aí vai. E a gente vira um pouco a chave agora, tenta virar, né, a chave para essa situação, a questão política. E eu peço a você, Aloysio, para fazer essa abertura e essa virada de chave aí, por favor. Olha, são agora exatamente 13h18 em Estocolmo, capital da Suécia. Então, eu não sei falar sueco, né? Mas grego a gente arranha. Então, e como o marido da Marta é grego, então, espera, né? Boa tarde. Mansur, a questão de transporte público, como eu falei quando eu virei a chave de mobilidade, que é um todo para o específico de transporte, a gente sabe que não é uma coisa que começou agora. A gente sabe que isso passou pelo governo Rafael, como você falou, apostou-se inclusive muito nisso, com uma tentativa de virar a popularidade daquele governo que não vinha bem, e não foi exitoso nisso. Vinha com problemas desde o governo Rosinha, quando a questão, em 2014, ali, do barril de petróleo, que caiu muito bruscamente o preço do barril e implodiu o sistema de passagem real. Tivemos intervenções polêmicas à época com o saudoso promotor Marcelo Lessa nas empresas de ônibus, inclusive assumindo, até que fosse coercitiva, a condição desses ônibus. Ou seja, é uma polêmica que se arrasta há muito tempo. Só estou voltando no tempo aí para a gente ver que passou por vários governos e até agora sem solução. No entanto, estamos nos aproximando de um ano eleitoral e, logicamente, que isso vira, né, calcanhar de Aquiles a ser explorado. O Gilberto Gomes, como eu disse aqui nesse programa, ele veio aqui, o secretário de comunicação do PT, e colocou aqui: a questão do transporte público é central. Às vezes ficamos perdidos na discussão política, de bastidores, mas a vida do povo trabalhador de Campos no transporte público é muito sofrida. Não há construção de política pública nesse sentido. O Vladimir, sem citar o autor da crítica, respondeu ao blog Opiniões: o transporte público de Campos é complexo e não tem solução rápida. Sempre foi dito isso por qualquer estudioso do assunto, não por palpiteiros. Isso se deve à extensão territorial do município e ao sucateamento das empresas. Temos um projeto que está sendo colocado em prática, requer tempo, mas a direção é sempre mais importante do que a velocidade. E aí ele vai dando detalhes do projeto, sobre bilhetagem e os terminais, que você já falou aqui. Como é que você vê essa questão sendo transportada da mobilidade para a política eleitoral? Você mesmo já falou, eu acho que é um calcanhar de Aquiles e um elemento importante de determinação de destinos políticos, mas o que eu percebo é o seguinte: o que está sendo feito agora no governo de Vladimir é uma coisa efetivamente marcante, né? Porque nós, dentro do modelo que está aí instituído em função de demandas judiciais e tudo, nós estamos complementando o que faltava, que é uma estrutura de conforto para o usuário. E, paralelamente, através da bilhetagem, nós vamos buscar uma eficiência, uma regularidade no atendimento
às necessidades do usuário. É óbvio também que, de um outro lado, existe a necessidade de sustentação do empresário, tanto dos concessionários, que são as empresas de ônibus, quanto dos permissionários, que são os da van. Eles têm que ter uma viabilidade econômica de sustentação. Agora, vale a pena chamar a atenção que a questão de transporte público, ela não é exclusiva de Campos. Entendeu? É uma situação geral no Brasil. E eu penso como existe apoio do governo federal no sistema de saúde, como existe apoio do governo federal no sistema educacional, deveria haver um apoio mais marcante na questão de mobilidade. Porque quem usa o transporte público é o cidadão trabalhador que tem mais necessidade de ganhar tempo e não perder dinheiro. Entendeu? Eu vejo pessoas hoje que têm um ganho relativamente limitado, que tem que fazer uso de Uber. Quer dizer, nada o que ele paga de Uber pagaria talvez 2, 3 dias de um transporte eficiente. Então, eu tenho uma grande esperança nesse atual governo federal, que é um governo que tem uma visão ampla sobre a classe trabalhadora, de desenvolver um sistema qualquer de repasse, de ajuda ou de subsídio para os operadores de transporte, para ajudar a viabilizar essa situação. A gente tem uma frota que está já beirando a sucateamento. Isso demanda em ônibus quebrado. Eu tenho informações que um percentual muito grande da frota de Campos está dentro de garagem. Entendeu? Tem que saber por quê. Então, eu acho que é um problema mais amplo. O prefeito, o município, ele tem feito o que é possível, né, para tentar atenuar, mas a questão é mais ampla. Tem que ser pensada em nível nacional, porque a gente ouve aí no noticiário problema de transporte público em todas as cidades. Né? É lógico que cada cidade tem sua característica. Eu não quero dizer que nós aqui esgotamos as soluções, mas nós estamos trabalhando. As pessoas também, eu às vezes falo, eu convivo muito com a população, e às vezes vou lá para o bar de ovo e o pessoal me perturba, mas o que eu falo é o seguinte: aqui em Campos existe uma tônica que quanto mais você faz, mais você é cobrado e censurado. Parece que quanto menos você fizer, o povo acomoda. Quer dizer, eu acho que uma avaliação sincera da população para o que tem sido feito desde o início do governo do prefeito Vladimir, poxa, ela é suficiente para fazer uma avaliação do desempenho político. O que ele tem feito, o que ele tem conseguido junto a parcerias com o governo do Estado aí, não é? Você vê, nós estamos fazendo pavimentação de ruas que há muitos anos não eram feitas, estamos começando a implantar um sistema semafórico todo novo, todo capacitado a ter uma operação. Nós encontramos aqui um parque semafórico com mais ou menos, talvez 8 ou 10 marcas de semáforo diferentes. Um não falava com o outro. Quer dizer, dentro dessa programação que está em andamento de implantação aí pelo IMTT, nós vamos ter condição de controlar semáforo através de uma central. Tudo isso está sendo feito. Eu acho que é muito importante uma avaliação sincera do governo. Poxa, tem 2 anos e meio, o que já foi feito nesse período? Entendeu? Sem querer criticar governos anteriores, mas a ação tem sido muito intensa. O trabalho nosso é maçante, é massacrante, aliás,
porque você tem que estar se reunindo, decidindo, porque envolve várias secretarias, né, as decisões. Eu acho isso, viu, que uma avaliação do que foi feito até hoje, mesmo que não atingiu o ideal, que, aliás, eu não sei, o ideal é uma utopia, né, da gente ter o ideal, a gente nunca tem, mas eu acho que são várias conquistas que foram implementadas. Mansur, a Marta aqui, que está no programa, responde aqui, né? Obrigada a menção da audiência dela, obrigado a você pela audiência, Marta. Orgulho do meu pai e todo o trabalho e dedicação pela cidade de Campos. E ela brinca que haha, kalispera, em grego, que é boa tarde, e em sueca, good dag. Tá vendo? Você já aumentou seu vocabulário. Que o grego também não é tão extenso, não, mas enfim. Pelo menos o Calimera, Calispera, Calinicta, a gente arranha. Qualquer coisa você aciona a minha neta, que fala português, grego e sueco, em inglês. Com 10 anos. 10 anos. Aí vai complicar pra gente. Eu vou chamar Nogueira de intérprete. Você não quer ir a lugar nenhum, né? Então, né? Mas a gente está fechando o programa, a gente tem que te liberar mais cedo, que você tem agora compromisso. Logicamente que toda eleição que tem um candidato concorrendo à reeleição, ela é plebiscitária, né? É uma avaliação do governo. O governo foi bom, merece continuar, o governo não foi bom, não merece. Independente de juízo de valor sobre a decisão do soberano do voto, né? Mas é sempre plebiscitário. A gente viveu isso nas últimas eleições, por exemplo, a presidente, a prefeito e a governador. Ao que parece, duas dessas administrações, o eleitor achou que não deveria continuar, de Bolsonaro e de Rafael, e uma delas que deveria continuar, que foi a de Cláudio Castro. E sem juízo de valor sobre essas decisões, embora elas sejam soberanas, assim que é uma democracia, né? Agora, você é um quadro técnico do governo, né? Você está no governo Vladimir, como você já teve, você falou em vários outros, né? Desde lá do governo Sérgio Mendes com Murilo Lacodenca. Como é que você, como técnico, como é que também como cidadão que mora aqui, que já mora aqui há muito tempo, conhece essa cidade de trás para frente para trás, sobre toda essa questão de infraestrutura, como é que você projeta essas eleições do ano que vem, daqui a pouco mais de 15 meses, né? Seja outubro de 2024. Você tem, como eu já disse, Vladimir candidato natural à reeleição, é assim qualquer lugar do mundo que tem a reeleição. É um governo, segundo a GTP de março, bem avaliado, né? Que talvez tenha como objetivo vencer, concluir em turno único a eleição, como a mãe dele fez em 2012, ao se reeleger prefeita. Você tem uma candidatura que... Bom, eu não posso falar candidatura agora, né? Mas uma pretensa candidatura que não parece ter volta, que é de Jefferson Martins de Azevedo, reitor do IFE, uma instituição importante para Campos, para a região toda. Você tem... esses são os que parecem mais sólidas, né? Mas você tem deputado estadual Tiago Rangel, o federal Caio Viana, que já concorreu, inclusive fez um segundo turno duríssimo contra Vladimir na última eleição, né? Você tem o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, a depender da pacificação Bacelar-Garotinho. Se mantiver, não deve, mas se azedar, seria instado a ser. Você tem o ex-prefeito Sérgio Mendes, governo no qual você participou, que está postulando também vir para a cidadania. Como é que você projeta isso, Mansur? Olha, eu não sou um expert na parte política partidária, mas eu tenho uma grande confiança e admiração pelo Vladimir. Apesar de eu nunca ter tido um contato direto com ele e muito pouco com a família, eu sou uma pessoa que admiro demais a tenacidade, a preocupação, a responsabilidade dele com a condução da coisa pública.
Isso me empolga. Isso, eu falei com ele, eu tenho uma satisfação muito grande de estar fazendo parte desse governo, porque a gente, quando faz parte de um governo, o pior fator é a frustração e o desânimo, que às vezes abate quando você não vê as coisas acontecerem dentro do que você espera. E não está acontecendo. A gente leva para ele, ou para a equipe, ou a equipe leva uma proposta, uma ideia de natureza, né, técnica, a primeira coisa que ele pergunta é quanto é que isso vai custar. É impressionante a preocupação dele com o gasto do dinheiro público. E se for viável, vamos tocar, ou ele mesmo se empenha de ir buscar. Olha bem, nós agora temos aqui o exemplo da obra que a concessionária Artéria está fazendo naquele trechinho que a gente chamava de contorno. Só que a obra é do Trevo do Índio até a entrada do Shopping Boulevard. Na época que o ministro Tarcísio vinha a Campos, ele me procurou, vamos elencar o que a gente pode pedir ao ministro. E eu elenquei várias coisas. E uma delas era o prolongamento desse trecho da Artérias até ali o Hotel do Cilar. Por quê? Porque ali bifurca a Rua Rocha Leão da Espírito Santo. Qual o propósito disso? É a gente ter a travessia rodoviária de Campos com 2 faixas de rolamento. Nós encaminhamos ao ministro, nós fomos com o ministro até Itaperuna, mostramos a ele tudo, ele se empenhou, e agora, no novo governo, Vladimir já foi a Brasília, já fez contato com a nova direção do DENIT, e nós já tivemos a notícia que já está em fase de licitação esse trecho que falta fazer já para nós termos uma condição de escoamento de trânsito melhor na cidade. Quer dizer, ele vai a Brasília, ele persegue, eu encaminho às vezes. Quer dizer, o empenho dele, a dedicação, a raça, isso eu acho até interessante, porque é típico do jovem, o jovem que tem um sonho, que tem aquela vontade de atingir objetivos, é de mais importante. Então, é muito cômodo, ou talvez até uma visão que eu possa estar ofuscado por estar no governo, mas eu tenho certeza que, no momento, eu respeito todos os candidatos. Jefferson é uma pessoa de relacionamento desde a época que eu estava atuando no IFE, só que eu vejo um potencial excessivamente grande nas ações de Vladimir. Espero que os outros também alcancem o sucesso, alcancem visibilidade perante a população. Mas, de uma maneira geral, como você falou, eu vejo uma eleição num turno só. Correto? Não sei se eu atendi o que você pensava, mas o meu pensamento é que a atuação de Vladimir, ela faz com que ele seja um candidato potencialmente privilegiado. Não, desculpa pelo barulho, estou com uma obra que pedi para dar um tempo, mas não, acho que não me atenderam muito, mas eu vou de maneira mais assertiva assim que eu acabar aqui o programa. Lembrando sempre do exemplo de docilidade do meu filho, que é uma hora que irrita um pouco. Peço desculpas. Mas o que se fala, inclusive o próprio Ângelo Rafael, que é secretário de governo, endossou esse juízo em análise dele para a coluna Ponto Final do último sábado, na Folha, é que as chances maiores de Vladimir concluir, se o governo continuar com a boa avaliação, concluir em turno único, concorrer com poucas candidaturas de densidade eleitoral. Quanto mais candidaturas elas pulverizarem, maior chance de segundo turno. Você faz esse raciocínio, concorda? Eu falo que foi feito por um integrante do governo, né? Cada um tem uma opinião, né? Eu não vejo isso. A força, a penetração de Vladimir é muito grande. Não só
pela questão familiar, mas pela atividade dele. Ele passa fim de semana rodando Campos. Olha bem, ontem eu saí, eu conheço Campos bastante há muito tempo. Ontem eu saí, fui a Santa Cruz. Há muitos anos eu não ia, passava por Santa Cruz. O interior, ali, o miolo de Santa Cruz está todo pavimentado. Aquela população vivia em frente a monte de mato, de lixo. Hoje está tudo urbanizado. Vai na Balieira hoje, aquele calçadão da São Fidélis, aquilo ali era um depósito de lixo. Quer dizer, isso dá bem-estar ao morador, que passou anos e anos e anos sem ser lembrado. A gente tem que pensar que Campos não é só o centro, não é só a Pelica, não é só o trânsito, não. Campos, a gente é muito amplo e extenso e tem colégios eleitorais grandes. Então, o que está sendo feito no interior, entendeu? A questão da saúde, poxa, as reformas estruturais, físicas e administrativas no Ferreira Machado e no HGG acabou com aquela situação de doentes no corredor esperando. Os hospitais estão organizados, estão funcionando. O HGG que chovia no corredor e tudo, acabou tudo. Quer dizer, a gente tem que reconhecer isso, é porque a gente fica dentro do nosso mundinho aqui, que eu tenho amigos aqui que não saem da periferia por lá, não atravessam o Paraíba, entendeu? E a gente tem que ver que isso influencia muito na obtenção de votos, os resultados que a periferia está recebendo, os benefícios, né? Hoje eu acho que o colégio eleitoral de Guarulhos, da margem esquerda, deve estar igual o daqui da margem direita. Então, eu não vejo esse risco, não. Mas política tudo é possível, né? Como dizia Ronaldo Linhares, a política é a arte do impossível. Mas eu não vejo risco. Perfeito. Não. Bom, Mansur, são 8h40. Vamos... já está na hora e você tem agenda agora cedo, então a gente não quer te atrapalhar também, mas é claro que... Espero que tenha atendido aí o que vocês ansiavam. Se você for... quiser mais alguma dúvida, alguma informação, estou... não tenha dúvida. Não tenha dúvida que tem mais demanda, tem mais informação que a gente precisa. E eu quero te agradecer aí pela sua entrevista, né, te desejar sempre boa sorte, dar um abraço lá mais uma vez na Marta, e aí eu acho que vale para toda a sua família também. E você é sempre bem-vindo aqui na casa. Esteja à vontade também para mandar para a gente aí qualquer novidade, caso você já as tenhas aí. Muito obrigado, tá, então, secretário? Eu agradeço também a oportunidade, foi um grande prazer esses momentos, me coloco à disposição a qualquer tempo, né, e que vocês encaminhem as necessidades, as demandas, tá certo? A Luizinho, um grande abraço também, e a todos os ouvintes que tenham um bom dia, uma boa semana aí. Ótimo, deixa eu trazer o Aloysio aqui para se despedir também de você e para a gente fechar esse programa de hoje. Aloysio, mais curto, mas muito produtivo, né? Bom conteúdo sempre esse programa. Não, sem sombra de dúvida. Mansur, eu conheci Mansur, estava começando jornalismo, o DNS existia ainda. Mansur, fazer uma matéria com Mansur sobre o abandono, a extinção, não, tinha acabado de ser extinto, acabado de ser extinto. E umas draglines, lembro até hoje o nome das draglines, dinamarquesas, por acaso dinamarquesas, perto ali da Suécia. Rubevac era o nome das draglines, da marca das draglines. E só. Como que eles tiveram o DNOS. É uma pena, a região nossa não tem noção do prejuízo de ter havido essa extinção. E até hoje você vê, nós temos problemas aí de drenagem devido à gestão dos canais, que uma hora é o INEA, uma hora é a prefeitura, e
é uma tristeza. Naquela época havia uma facilidade de resolução, o DNOS era um órgão muito desembaraçado, mas, infelizmente, só nos resta lamentar depois que... Por isso que nós temos que lutar para as boas coisas não irem, porque depois o lamento não resolve nada. Mansur, nessa época você tinha cabelo preto, eu tinha cabelo. Foi muito tempo. Mas agradecer a entrevista, eu acho que serve, até comentando com o Nogueira aqui no intervalo, para a gente até fazer uma série por tema, em vez de, né, pensar em um lado e outro da discussão, né? Acessibilidade, saída de escola, enfim, mobilidade é um tema certamente muito amplo, né? Você tendo oportunidade depois ver o elenco de trabalhos que a Secretaria de Planejamento como um todo está desenvolvendo, é uma coisa maravilhosa. Uma equipe de diversos arquitetos, jovens, todos se engajando em prol da melhoria da cidade, sabe? É um trabalho, a Secretaria de Planejamento foi uma grande ideia de Vladimir ter recriado, né? Porque na época de Arnaldo existiu, né? Mas foi uma grande ideia. E eu acho importante, através de vocês, a sociedade tomar conhecimento, porque fica parecendo que a prefeitura não faz nada. E esse canal de contato da população com o governo é muito importante. Eu vejo a imprensa como um fator de grande importância nesse canal, canalizando pequenas reclamações, é um lixo que está acumulado, é uma construção que está sendo feita irregularmente, prejudicando a mobilidade, a acessibilidade. Isso tem que ser um desafio permanente para os órgãos de imprensa levar para o governo. Não, Mansur, eu te agradeço demais. Inclusive, vamos já está. A ideia inicial era fazer com você, com o Cláudio Valadares, ele infelizmente não pôde essa semana. Ele está por conta do IFAM, né? Reuniões com o IFAM, que são muito importantes, por óbvio. O campus da cidade tem uma tradição arquitetônica, patrimônio arquitetônico enorme. Né? Mas vamos sim dar seguimento. Te agradeço demais por ter rolado essa bola com a gente aqui, que ela certamente vai gerar tabelas futuras. E foi tocado hoje de maneira muito competente por você. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. Um abraço a Marta Web Mansur, coloca aqui também, ó. Obrigado e parabéns pelo programa e pela pauta em questão. Muito importante discutir assuntos tão relevantes e de tamanha importância para a nossa cidade. E vamos liberar o Mansur. Mansur. Estou saindo então. Obrigado. Abraço, Mansur. Eu vi aí a pegada aí gerada também nas redes sociais. Fica à vontade aí, Luiz. Não, me pergunta aqui o Renato Carvalho de Oliveira. Aloysio, no final do programa você pode comentar, por favor, sobre essas declarações do presidente Lula sobre a democracia ser algo relativo? Precisamos nos preocupar, já que é o presidente da República? Gosto muito de suas análises políticas, obrigado. E o Maurício Batista, lógico, que é nosso 001 aqui, não na filiação de Bolsonaro, por óbvio, mas porque o nosso ouvinte que mais fiel aqui está desde o início, embora todos sejam, mas ele desde o primeiro programa está aqui participando, né? Ele coloca aqui: se preocupe não, amigo, a fala foi pela análise das eleições da Venezuela. No Brasil, pela terceira vez, ele disse que democracia, ele disse que gosta de democracia e exerce sua plenitude. Um dos maiores democratas de todos os tempos. Renato, vou responder a sua pergunta. Eu declarei voto no segundo turno para o presidente Lula. No primeiro turno, declarei voto para Ciro Gomes. E vou lembrar isso para o que eu penso enquanto cidadão. Meu voto é uma coisa e o que eu penso enquanto analista não é necessariamente a mesma coisa, né? Uma coisa interfere na outra. Acho a declaração de Lula absolutamente infeliz. Eu acho que não contribui em nada para o seu governo, para a posição do Brasil na América Latina, né? E diante do mundo. Democracia não é um conceito relativo.
Ou você, democracia é tipo assim, é relativo. É relativo você ser ladrão? Não é. Ou você não é. É relativo você ser honesto? Não. Você é ou você não é. Não tem meio termo, não tem mais ou menos honesto, mais ou menos democrático. Não existe, né? Acho que, inclusive, na história recente desse país, o presidente Ernesto Geisel, quando foi criticado, foi o penúltimo general da nossa última ditadura militar, e, no meu entender, fez um bom governo, né? No meu entender, fez um bom governo. Foi o governo que abriu a anistia para devolver o poder aos civis, né? Que se daria na gestão seguinte de João Batista Figueiredo. O Geisel, o Ernesto Geisel, quando o presidente dos Estados Unidos, falando aí no final dos anos 70, tá? Jimmy Carter, criticou o Brasil porque se praticavam torturas ainda se praticavam torturas nos porões da ditadura, e provas recentes atestam que o Geisel sabia disso, né? Então, esse lado de Geisel é indefensável. Geisel também criticado por isso, porque o Carter, presidente dos Estados Unidos, era defensor de direitos humanos, ele usou essa frase: democracia é algo relativo. Ele apanhou tanto por essa frase que ele botou a viola no saco. E eu acho que com Lula, que vale para Geisel, vale para Lula. E vale para qualquer um. Democracia não é algo relativo. E acho que, assim, a gente ter relações com a Venezuela, palmas para o governo Lula por ter aberto. Agora, dizer que o governo da Venezuela é democrático, dizer que o Maduro é democrático. Gente, vamos falar, a imprensa lá é fechada. Se uma rádio começa daqui, ainda mais regional, fizer uma crítica, qualquer crítica ao governo, ela é fechada no dia seguinte. Um jornal, um canal de televisão. Opositores políticos são assassinados, presos, torturados. Né? A Venezuela vive o maior êxodo da América Latina em décadas. Em décadas. A população não tem comida lá e sai pelo Brasil. E falo porque eu conheço Roraima, tá? Eu conheço Roraima, que é o estado, o maior fronteiro que é a Venezuela brasileiro. É o único estado brasileiro no hemisfério norte. Está lá para quem quiser ver. E eu vou repetir o que eu disse aqui para o próprio Gilberto. Né? Respeito a opinião de Gilberto, e logicamente que a gente é questão de opinião, né? Opinião. Eu acho que quando o Lula recebeu o Maduro de maneira especial naquele encontro de líderes do Mercosul aqui no Brasil, fez questão de receber Maduro de maneira especial. E quando ele fala em narrativa, que o que tinha na Venezuela seria a narrativa que Maduro devia combater, vou ficar com a resposta de Gabriel Boric. Não é narrativa. Eu tive lá, eu conheço. E eu respondo. Não é narrativa. Eu tive lá, eu conheço. Não estou falando de eu ler, não, tá? Eu conheço Roraima. Eu fui até Tepequém, que é ali na fronteira com a Venezuela. Então, eu conheço Roraima, que é a nossa fronteira mais extensa com a Venezuela. E é um problema muito grave. E não dá para tapar sol com a peneira. E, sinceramente, para quem é de esquerda, eu acho que você não tem meia democracia, nem tem meio direitos humanos. Ou você tem, ou você não tem. Ou você respeita, ou você não respeita. Né? E eu acho que essa esquerda crítica a esses abusos de ditadura, esse pseudo-esquerda, ou de direita também, qualquer aspecto político, como são Venezuela, Nicarágua e Cuba, mas sobretudo na Nicarágua e na Venezuela, até porque Cuba é um conceito, eu não estou defendendo Cuba, mas é um contexto de Guerra Fria, Revolução Cubana de 59, é um pouco diferente, né? O embargo dos Estados Unidos, enfim, crise dos mísseis em 62, aí eu vou falar muita coisa, mas eu acho que o contraste do Boric, da esquerda moderna do Boric, presidente do Chile,
uma esquerda anacrônica, presa, pré-muro de Berlim, representando, não em Lula, não vou generalizar, mas nessa atitude específica de Lula e reincidente e do PT, mostra o quanto essa esquerda está envelhecida. Me lembra muito um grande romance de um escritor irlandês chamado Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, em que o personagem ficava jovem enquanto o retrato envelhecia e ganhava as chagas dos crimes que ele cometia. Aí ele se revolta com a imagem do retrato, que era a imagem real dele, quer matar o retrato, se mata. Acho que esse cara tem que tomar cuidado e ler um pouquinho mais de Oscar Wilde para não cometer os mesmos erros, sobretudo no Brasil. Ah, perfeito. Se você me permite, Aloysio, dá só um pitaco aí, sem mudar nada a sua colocação. Quando o Lula dá uma flertada assim com essa coisa de democracia, antidemocracia, como você disse, metade democracia, cara, ele deixa muito preocupado uma parcela importante dos seus eleitores, ou pelo menos daqueles eleitores que votaram no Lula por conta justamente disso, do ex-presidente ter passado o tempo inteiro flertando aí com a ditadura, flertando com a militarização, com essa coisa toda. Então, é extremamente infeliz, e você foi feliz ao colocar esse termo. Foi muito infeliz a colocação dele. Muito ruim. Só para terminar, Nogueira, pegando carona na sua intervenção, só para concluir mesmo, Bolsonaro conseguiu em 2018, assinando uma bandeira liberal que ele nunca teve, era um estatista, pregou o fuzilar Fernando Henrique, que Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce. O Fernando Henrique era presidente. Sempre foi estatista. Mas aí, enfim, para quem acredita que ele ainda passa Papai Noel, virou liberal para, né, enfim. Mas ele acenou o centro. Conquistou o voto do centro e ganhou a eleição de 2018. Lula conquistou o centro e ganhou a eleição de 2022. Inclusive, meu voto foi nesse sentido, que eu declarei, com a Frente Democrática. Sim. Se ele foi eleito com um voto definido da Frente Democrática, ele não pode dizer que a democracia é algo relativo. É sólido, deu eleição a ele. Perfeito. Perfeito. Bom, eu queria fazer um outro comentário, só para a gente fechar, são de 54, já reta final aqui do programa, para a gente fechar. Do governo Vladimir, na proporção do transporte com a política, de uma forma geral, a política eleitoral. Talvez esse transporte esteja para o governo Vladimir, se é que pode comparar, mas assim, como a inflação na década de 90, que você se lembra bem, Aloysio. Outros talvez não tenham vivido aquele momento, né? Mas, assim, aquela inflação absurda de 45%, de 50%, ou até mais, ao mês. Eu me lembro que eu trabalhava numa venda ainda, né? Aquilo foi quando sumiram os preços que ficavam nas prateleiras. Até porque de manhã era um preço, meio-dia quase que era outro, à noite já era outro, no outro dia nem pensar. Então, foi um grande problema, e que quem conseguiu se beneficiar disso aí, naquela época, acho que era Bresser, era o ministro, essa própria Zélia também, Cardoso de Mello, já no final ali, né? Enfim, mas quem se beneficiou mais aí foi o Fernando Henrique, com a implantação final do real. E acho que é um grande problema que ele tem, e seguramente essa pegada aí vai ser muito importante. Talvez mal comparada aqui por mim, mas penso ser numa proporção assim tão importante quanto essa. Para concluir mesmo, são 8h56, a transição boa que você fez aí para o regional. Só para lembrar que Bresser Pereira foi ministro, inclusive entrevistado, já tive a honra de entrevistá-lo, um economista nacional desenvolvimentista, da linha nacional, oposta ao liberalismo, né? Foi no governo Sarney, Zélia no governo Collor, né? Isso. E a inflação continuou insolúvel, né, nas gestões de ambos, na economia brasileira, e a coisa só veio a ser acertada no plano real do governo Itamar Franco, capitaneada politicamente por Fernando Henrique Cardoso, que é o ministro do Planejamento,
que tinha uma equipe muito competente de economistas vindo da PUC do Rio, né? Sim. Edmar Baixa, Armínio Fraga, Pércio Árida, Pedro Marlan, Gustavo Franco, enfim. A equipe formada ali na PUC Rio de Janeiro. E ali deu as 2 eleições de Fernando Henrique presidente, né? Foi. Agora, em relação ao Vladimir, eu não sei se dá para comparar com a inflação. Eu acho que dá para comparar, porque é um problema persistente que parece insolúvel, que muita gente tenta e não consegue. Eu acho que é um problema, é fato. Diariamente se pode constatar isso. É um problema que não é de agora. O governo Rafael, perguntei se Mansur, e falei na pergunta Mansur, apostou tudo para reverter a sua queda de popularidade na reversão do problema e não conseguiu. Né? Ao mesmo tempo, eu concordo com o Mansur, por exemplo, e acho as críticas que o PT vem fazendo, que o Gilberto fez, pertinentes. Eu não acho que é palpite, eu acho que elas são pertinentes. Nesse ponto, discordo do prefeito Vladimir. Mas também reconheço que ele está tentando fazer o projeto. Se até o final do ano tiver bilhetagem e estações, vamos esperar para avaliar. Vamos ouvir as pessoas na rua, vamos ver qual é o reflexo disso. Agora, eu concordo com o Mansur quando ele diz que Campos avançou em áreas. O governo Vladimir avançou em saúde, eu acho que avançou muito. Sim. Sim. Rede social, todo mundo hoje tem rede social, WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp hoje, né? Quem que até 2021 não tinha sua rede de contatos de WhatsApp inundada por foto de máquina no hospital? Gestão pública, Fiera Machado, HGG. Todo dia, era quase que diário. Uma vez que foi assumida aí o governo Vladimir, isso acabou. E eu não quero crer que é porque estão proibindo de fazer foto. Todo mundo tem celular hoje e tem que fazer foto. Então é um problema que existia, que era crônico também, como o transporte público, vinha se arrastando. E aparentemente não tem mais. Então é inegável dizer que houve melhoras, entendeu? E a gente tem que esperar o projeto ser implantado aí, de fato, como o Mansur disse que é nesse ano, para a gente poder avaliar, né? Então, eu concordo em parte com as críticas do PT, sim, concordo em parte, concordo com o que o Mansur falou, né? Que o governo avançou em áreas, e vamos esperar em transporte. Agora, se vai ser inflação ou não, esperemos que o plano real venha, né? Deus te ouça. Deus te ouça, porque a população tem sofrido muito, sabe? E, consequentemente, eu não vejo assim com bons olhos a possibilidade de chegada de grandes indústrias e empresas, porque é aquela história, você, como empresário, você investiria numa cidade que não tem o transporte público eficiente? Como é que você vai contar com a sua equipe de colaboradores às 7 horas da manhã no outro dia? Né? Muito complicado. Eu acho que é um ponto muito importante para ser resolvido. Tomara que consiga, como você disse. São 9 horas em Campos. Aloysio, bom dia. Bom sempre e produtivo aí esse programa com você na bancada também. E amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã. Muito obrigado por hoje, bom dia para você. E amanhã é quarta. Jornal Folha da Manhã nas bancas com trecho também dessa entrevista de hoje, ok? Certamente, algum ponto final, amanhã, bem cedo na banca, na Casa dos Assinantes. Valeu por hoje, então. Bom dia, boa terça-feira. A gente volta amanhã. Para você que nos acompanha aqui no Folha no Ar, às 7 da manhã, tem novo compromisso amanhã. E para você que está ligado na Folha, continue, porque a partir de agora tem muita música de qualidade. O oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. De segunda a sábado.